Hello guys, how are you doing? Muita gente tem dificuldade no inglês e ainda não conseguiu aprender. Mas depois desse vídeo eu tenho certeza que você vai decorar e vai saber como e quando usar ele. O verb to be, como o próprio nome já diz, é o verbo ser ou estar. O que é um verbo? Muita gente trava nessa primeira parte. O verbo é uma ação. Uma ação é algo que você vai fazer, algo que você está se movimentando. Por exemplo, eu estou caminhando. Isso é uma ação, é o verbo caminhar. É a mesma coisa do verb to be. O verb to be possui três. Sim, muita gente confunde e acha que o verb to be é super complicado, mas é só você entender que ele é formado por três. É o are, o am e o is. To be significam ser ou estar. Por exemplo, se eu quero falar que eu estou caminhando, eu vou falar I am walking. Da onde que é esse I? É os pronomes. Então vamos ver os pronomes em inglês agora. Quais são eles? Pronome, para quem não sabe, é o eu, você, nós, ela, ele e assim por diante. Eu vou colocar uma tabelinha do lado para vocês, mas o pronome eu em inglês fica I, o pronome você fica you, o pronome ele fica he, o pronome ela fica she e o pronome de objeto. Por exemplo, quando eu preciso falar de um copo, no inglês não existe copo feminino ou masculino. O objeto ele não é usado como esse copo, ele está quente, por exemplo. Você vai falar it is hot, que é um objeto. Quando você vai falar de clima e de tempo, você também vai usar o it. Então você também vai usar o we, que é nós, o they, que é eles, e quando você quer falar de vocês, você também vai usar o you novamente. Então você vai ter que prestar bem atenção no contexto. Se você fala de você sozinho, você vai usar o you. E se você fala de vocês, você também vai usar you. Outra coisa, guys, quando você prestar atenção e perceber que o verb to be é formado apenas por três verbos, vai ficar muito mais fácil de você entender, porque muita gente acaba confundindo os pronomes com o verb to be. Pronome e verb to be são duas coisas diferentes, mas você precisa saber muito bem as duas para poder conectar elas e poder entender realmente sobre o conteúdo. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo nos Estados Unidos. Quando eu morava lá, eu não sabia muito bem o verb to be, eu não sabia quando usar cada um deles. Porque quando a gente fala no português, eu estou andando, vai ser diferente de falar ela está andando. Isso também acontece no inglês, por isso que a gente tem três verbos to be. Esses três verbos to be vão servir para cada pronome. Então, para cada pronome, você vai usar um verbo to be. É como se a gente fizesse a conjugação que a gente faz no português. A mesma coisa. Só que em vez da gente ter vários verbos como a gente tem no português, a gente tem apenas três. Então, no inglês fica I am, you are, he is, she is, it is. Quando a gente vai falar eles são, a gente vai falar they are, we are e you are again. Então, um exemplo. Quando eu falo que eu estou caminhando, eu vou falar I am walking, porque o I am é eu estou. Quando eu vou falar ela está, eu vou usar she is walking. Quando eu quero falar eles estão caminhando, eu vou falar they are walking. Deu para entender? Então, o principal que vocês precisam saber é que o verb to be são três e os pronomes são todos esses que vocês estão vendo aqui e cada um desses três verbos to be vão se relacionar com os pronomes. Quando você decorar isso, você já vai conseguir formar várias frases no inglês. E voltando à história que eu estava contando para vocês dos Estados Unidos, quando eu estava lá fora, eu acabei falando uma frase que era she are beautiful, que é no caso ela são bonitas, né? Que é o nosso plural, que ela fica no plural. Em vez de eu falar she is beautiful, eu falei she are beautiful. Então ficou uma frase totalmente errada, porque é she are beautiful. Tipo, não tem como, guys. Mas ainda bem que eu estava nos Estados Unidos e o pessoal de lá é really nice, então eles me corrigiram sem nenhum julgamento. E isso é o maior medo das pessoas, de falar inglês lá fora e acabar sendo julgado. Mas fica tranquilo, que lá fora o julgamento é muito baixo, é mais fácil você ser julgado no Brasil do que você ser julgado internacionalmente, beleza, guys?
Galera, se você também tem medo de ser julgado lá fora da gringa, aqui fora na Europa ou nos Estados Unidos, dá um like aí embaixo, porque eu também já passei por esse medo de julgamento. Mas fica tranquilo que é praticando que você vai aprender. E agora vamos para nossa segunda parte do conteúdo do verbo to be. Agora que você já sabe os pronomes, sabe que o verbo to be é formado por 3 verbos e sabe como relacionar cada um deles, agora você já vai conseguir formar frases no negativo, no afirmativo e no interrogativo. Para você fazer uma frase no interrogativo, você vai usar o verbo to be antes da estrutura. Muita gente acaba bugando nessa parte, mas vamos com calma. O que acontece? No português, quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente só entona a voz. No inglês isso não acontece. No inglês você sempre vai saber quando é uma pergunta. Não só pela entonação, mas sim pela estrutura da frase. Então, por mais que você veja uma frase escrita e não tenha o ponto de interrogação, você sabe que a pessoa está te fazendo uma pergunta. Já no português, se não tem o ponto de interrogação, você não sabe se é uma afirmação ou uma pergunta. Vou dar um exemplo para vocês. A famosa pergunta: você está bem? Quando a gente afirma, a gente vai falar você está bem. Quando a gente vai perguntar, a gente vai entonar a voz. Você está bem? Agora em inglês, como é que fica isso? Quando a gente vai afirmar, a gente vai falar you are fine. You are fine. A estrutura normal. Sujeito, verbo to be e o que você quer falar, nesse caso o fine, você está bem. Agora quando a gente vai perguntar, a gente vai trocar, o verbo to be vai vir antes do sujeito. Exemplo, are you fine? Você está bem? Mesma coisa acontece com todos os pronomes. Por exemplo, she is fine or is she fine? Assim por diante. Deu para entender, guys? Então quando você vai afirmar, sujeito, verbo to be e o que você quer falar. Quando você vai perguntar, verbo to be, sujeito e o que você quer falar. Por exemplo, lembra que eu estava falando do I am walking? Quando eu quero perguntar se você está caminhando, eu vou falar are you walking? Ou, por exemplo, you are walking, você está caminhando, ou are you walking, você está caminhando, que no caso é a pergunta. Chega a ser até confuso no português, né? Porque realmente não tem como se você não entonar a voz. No inglês as coisas ficam bem mais fáceis por causa da estrutura. Agora a gente vai falar da parte do not, que é a parte negativa. Quando a gente vai falar da parte negativa, a gente vai usar o not. Por exemplo, you are not walking. Então vamos relembrar. Quando a gente fala da afirmativa, you are walking, sujeito, verbo to be e o que você quer falar. Quando a gente fala da interrogativa, are you walking? Então, verbo to be, sujeito e o que você quer falar. E quando a gente fala da negativa, sujeito, verbo to be e o not. Lembra sempre, o not vem depois do verbo to be. Por exemplo, you are not walking. Aqui rola uma dificuldade entre as pessoas, porque o que você pode ver? A abreviação dessas palavrinhas. Então, ao invés de você ver you are not walking, você vai ver you aren't walking. E aí as pessoas bugam. Mas é só você treinar a pronúncia que fica tudo tranquilo. É a abreviação do I am not, do she is not or is not e do are not, beleza? Os 3 podem ter as abreviações com o not. Bom, guys, agora que vocês já sabem as 3 formas de falar, então vocês já sabem fazer uma afirmação com o verbo to be, vocês já sabem perguntar com o verbo to be e vocês já sabem negar com o verbo to be. Guys, se você souber usar adjetivos e usar alguns verbos, você já consegue formar milhares de frases no inglês, apenas sabendo os sujeitos e os verbos to be. É só você juntar esses 2 conteúdos, o sujeito, o verbo to be e os verbos que você vai aprender, que você já consegue ter várias frases. Por exemplo, are you tired? Você está cansado? Are you happy? Are you sad? Is she sad? Is she a nice girl? Então você consegue formar várias frases. Realmente é só você estudar os principais sujeitos e os principais verbos, que aí você consegue fazer uma ligação entre os conteúdos. E antes de eu te dar a dica de ouro, que é para você decorar o sujeito e o verbo to be para usar com cada sujeito,
eu gostaria de te pedir para dar um like, se inscrever aqui no canal e se você tem vontade de aprender mais o inglês, poder praticar e ter alguém para você sempre estar falando, vai lá no meu Insta, que é @BruniSenglish. Eu sempre posto conteúdo lá para vocês gratuito e vocês podem ter acesso às aulas particulares. É só entrar lá na minha bio do Instagram que você vai ter acesso a mais informações e você também pode começar a praticar o inglês e realmente conseguir falar, destravar, para você poder estar vivendo essa experiência que eu tô vivendo aqui maravilhosa. E por último, vamos para a famosa musiquinha do verb to be. Não sei se você já conhece, mas é aquela famosa musiquinha da Branca de Neve, que ela é assim. Agora é o momento da vergonha, guys. Vamos lá. É a musiquinha da Branca de Neve. I am, you are, he, she, it is. Pararatimbum, pararatimbum, they are, we are, you are. Viram, guys? Se você decorar essa musiquinha, você vai saber quando usar cada um dos verbos to be. Por exemplo, I am. Beleza, eu tenho que falar eu sou, eu vou usar o I am. He is, she is, it is. Com esses três você vai usar o is. E com os três últimos você vai usar o are. You are, we are e they are. Guys, espero que vocês tenham entendido e realmente entendido o que é o verb to be. Se você realmente entendeu o que é o verb to be, os sujeitos e alguns verbos do inglês, você já consegue formar milhares de frases. O inglês realmente é baseado no verb to be e ele é usado como ser ou estar. Então, por exemplo, I am here, eu estou aqui. She's here, ela está aqui. Is she here? Ela está aqui e assim por diante. Olha eu confundindo já com esse negócio de português. Muito melhor em inglês, guys. Muito mais fácil, muito mais simples. O negócio fica mais claro. Enfim, guys, espero que vocês tenham entendido. Thank you so much and see you later. Bye!